Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dev em Dobro. O meu nome é Ricardo Dias. Meu nome é Roberto Dias. E nesses episódios aqui do podcast a gente foca bastante no dev iniciante na área de programação, tá? A gente fala bastante da área de programação como um todo, carreira na área, damos dicas, né? Dicas de pessoas que estão na área já há muito tempo. A gente já está na área aí há 12 anos. Então, e o foco é bem em quem está iniciando, né? Mas não só isso, todo mundo vai poder aproveitar o conteúdo que tem aqui nos episódios do podcast. E o tema da live de hoje é Design para Devs. O que preciso saber para trabalhar com programação? Então, o que eu preciso saber de design para trabalhar com programação, ou se eu preciso saber ou não, né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. E muita gente nos fala que quer ser programador, quer ser programadora, mas não sabe nada de design. E a gente sempre fala para essas pessoas que tudo bem, né? A gente também, quando a gente começou, o Cadu e eu, a gente não sabia praticamente nada de design, né? Até hoje a gente não é tão bom assim em design. Tudo que a gente tem hoje de conhecimentos de layout, de design, a gente foi adquirindo com experiência de mercado, de trabalho mesmo, né? Então não precisa se preocupar muito com isso, mas a gente vai falar sobre isso aí mais pra frente. Essa é uma dúvida bem comum que o pessoal tem, né? Se eu preciso ser uma pessoa extremamente criativa para trabalhar com programação. Muita gente acha que não conseguiria nem trabalhar com programação se não for uma pessoa criativa, né? Dessa parte de criativo de design, né? A gente vai falar isso também, né? Que criatividade tem muitas formas. Não é só criatividade de tu criar uma interface, né? Também tem a criatividade de tu saber criar um código de qualidade, por exemplo. Mas essa é uma dor que não faz muito sentido, porque muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Que a pessoa, o colaborador que faz a tela, não é a mesma pessoa que desenvolve o código. Faz o HTML, que faz o CSS, que faz o JavaScript, né? Muitas vezes são pessoas de áreas diferentes. Ou seja, muitas vezes vai ser um designer que vai fazer as telas, os layouts. E o programador, front-ender, é a pessoa que vai realmente pegar esse design, esse layout, seja no Figma, seja no Photoshop, enfim, seja onde essa outra pessoa, né, que é o designer, criou, essa pessoa, o programador front-ender, vai pegar e vai desenvolver em cima disso. Então, ela não precisa desenvolver o layout, né? O programador front-end muitas vezes não faz isso. Mas tem algumas coisinhas que se tu souber dessa parte do design, de como pegar esse layout, essa imagem, ou esse PSD, ou qualquer que seja, aonde a pessoa te mandou, e se tu souber algumas coisinhas para conseguir transformar isso em código, a partir daquilo ali, daquele arquivo que te mandaram, tu já vai estar em vantagem, tá? Então, se tu tem esse receio aí, tô começando na área e não sei nada de criação de design, criação de interface. Se tu tá com esse medo, escuta o podcast até o fim, porque a gente vai te ajudar a perder bastante desse receio aí e te mostrar que saber o design ali necessário para que tu consiga fazer os teus primeiros projetinhos não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que vai te tomar tanto tempo assim quanto tu tá pensando. A gente vai te dar dicas também do que estudar, né, de design, para que tu consiga começar, pelo menos, a estudar algumas coisinhas ali e ter um pouco de noção, porque também é importante ter um pouco, pelo menos, de noção de design, né, quando tu for ser um front-ender. Não que tu precise disso, que seja obrigatório, mas é bem interessante, né, que tu tenha pelo menos um pouquinho de conhecimento do que é bonito, o que é feio, o que funciona, o que não funciona, porque muitas vezes tu vai ter que fazer os teus próprios sites, se tu for fazer um site mais original teu ali, e é inegável que precisa estar pelo menos um pouquinho bonito, né? Não adianta tu fazer um site com o código perfeito e o site é horrível, de feio, assim, de... Tem que estar profissional, né? Tem que estar profissional o suficiente, senão ele não vai chamar atenção. Então, só para não perder o costume, né? Sigam a gente aí no Spotify, no Deezer, tá? Porque a gente posta conteúdo do podcast nesses episódios toda terça-feira, então sigam a gente. No Instagram também, o @devemdobro. Lá a gente responde caixinha, conversa com vocês. Lá vocês podem mandar feedbacks dos podcasts, se vocês querem saber mais assuntos também. E tem o nosso canal do YouTube. E vocês devem ter notado que agora estamos de novo voltando aos vídeos, né, aos podcasts em vídeo para o YouTube. Então, estamos aí com um cenário novo. A gente vai ainda botar mais coisas aqui no cenário também, né, para deixar mais bonitinho. Mas feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. A gente estava ainda mudando todas essas coisas de cenário para poder gravar e botar os podcasts de novo no YouTube, né, que muita gente gosta, muita gente assiste. Nosso canal do YouTube é o Dev em Dobro. Então, segue a gente lá no YouTube também, se inscreve, ativa o sininho para não perder todos os conteúdos, porque tem muito conteúdo bom que vai te ajudar a conseguir o teu primeiro emprego na área. E se tu tá no YouTube e quer ouvir os podcasts, nos segue lá no Spotify,
que é o Devin Dobro também lá no Spotify ou no Deezer também. Beleza. Então, vamos começar. Primeira dúvida bem comum que nos fazem, né? Que a gente até anotou aqui. Preciso ser criativo para trabalhar com programação? Será que a gente precisa ser criativo? Vamos responder isso aqui, né? A gente já tinha até falado um pouquinho dessa questão de criatividade. Tá, mas o ponto todo é essa criatividade de criação de layout, né? Criação de interface. Que é uma interface, né? Uma interface é a parte visual de um site. Então, quando tu entra num site da internet, tu vai olhar o site ali, toda aquela parte bonita ali, ou não, né? Dependendo do site, mas a parte visual ali, se é um site que tem uma parte visual legal, alguém criou aquela interface, né? Um designer, que nem a gente já falou, e essa é a parte que a gente vê, né? Que é a parte mais que fica mais à mostra, né? A parte do front-end. Beleza? Mas para criar essa parte, tu não precisa ser tu, né? O programador front-ender que vai criar essa parte. E geralmente não é. Nem deveria, muitas vezes, né? Porque tu não... Uma coisa é tu ser um designer que vai ter toda uma especialização ali em layout para web, né? E uma coisa é tu ser um programador que vai ter daí os conhecimentos nas linguagens, nas tecnologias. Então, eu, pelo menos na minha opinião, acho que um front-ender ele não deveria saber esses conceitos de design, porque senão ele vai ser meio que um híbrido, ele vai saber. Eu não acho que ele não deveria saber. Eu acho que assim, se a pessoa tem esse interesse também de design e de front-end, dá pra unir as duas coisas. Tudo bem, mas é que a maioria das pessoas, a maioria dos empregos, eles podem exigir que a pessoa saiba, né? E nesse sentido, não. Não. Nesse sentido, não, mas assim, se a pessoa tem um interesse, gosta e quer buscar e quer se especializar, perfeito, ótimo, tu vai se destacar muito. Melhor ainda, né? Melhor ainda, mas... Só aquela coisa também, né? Tu vai estar estudando duas áreas Exatamente. em paralelo. Não pensem que o design, o UI, o UX, né? O User Interface, User Experience, né? A experiência do usuário ali, a interface do usuário, não pensem que isso é um assunto fácil. Não é. É um assunto que precisa... Profundo. É muito profundo, precisa ter muito estudo, muita especialização. Então, por isso que eu digo, não tentem estudar isso de uma forma meio leviana, porque não vai ser tão interessante. Até a gente falou já também, né? Nós dois não nos consideramos pessoas extremamente criativas, então a gente nunca fez um design totalmente do zero, nunca pegou e criou um design no Photoshop, por exemplo. Né? Nunca foi algo que a gente fez. Tanto por necessidade, quanto por falta de interesse também. O que a gente fez, o máximo que a gente fez foi pegar algum template pronto, alguma coisa que a gente olhou ali na internet, gostou da interface e meio que adaptou para fazer um site para alguém, para fazer um freela. Esse é o máximo de criatividade que a gente teve, né, para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto é esse, tu não precisa ter criatividade para criação de uma interface, se tu quer trabalhar com front-end, tá? Só porque tu não precisa não quer dizer que não seja legal que tu tenha, tá? Também não é isso que a gente tá falando. Se tu tiver, tu vai ser um profissional muito mais... com muito mais conceitos, muito mais conhecimentos. E isso vai, com certeza, te abrir muitas portas. A gente conhece programadores front-enders que sabem UI, sabem UX e trabalham criando um sistema do zero, de ponta a ponta, desde o layout até a parte de desenvolvimento. E são pessoas que são extremamente valorizadas, ganham muito bem. Então essa criatividade da construção de sites, de interfaces, não, vocês não precisam ter isso para trabalhar com programação. Beleza? Mas a criatividade de criar o código, né? Que também é uma espécie de criatividade, certo? Pensar em toda a lógica, né? Por trás do código que tu tá fazendo, do projeto, da funcionalidade que tu quer desenvolver ali, né? Tudo isso envolve também uma certa criatividade para que tu construa ali um algoritmo, né? Que é uma série de instruções que vão realizar um objetivo. Geralmente a programação é isso, né? Só daí isso já é mais daí da parte de código mesmo, né? Da parte de desenvolvimento. Daí não tem tanto a ver mais com a parte de layout, de UI, de UX. Pode ser que... é bem importante, né? Que tu tente também dar inputs de usabilidade, por exemplo, que não ficou tão bom que o designer fez, ou que o designer fez de uma maneira que não dá para ser feito. Então, por isso que também é bom tu ter pelo menos um pouquinho de conhecimento de interface ali, né? De experiência do usuário também, para dar esses inputs, para ser muito mais... para dar pontos em cima do layout do designer que talvez não podem ser feitos, ou que talvez ficariam melhores de outra maneira. No começo, tu não vai conseguir dar tanto esses inputs, tudo bem, porque tu tá começando, tu tá... não tem experiência Não tem experiência de mercado, como a gente falou, né? A nossa experiência de criatividade, de saber o que funciona e o que não funciona, veio muito
com o trabalho. Tempo de mercado. São 12 anos, mais de 12 anos desenvolvendo sites. Então, tu já começa a pegar coisas que, funcionam, coisas que não funcionam, coisas que não dá para fazer, coisas que dá para fazer. Daí tu vai conversando ali com o designer e consertando essas coisinhas. Mas, no começo, se tu quiser dar esses inputs, também é legal, né? Às vezes tu tá começando na programação, mas tu usa a internet aí desde criança, né? Muitas pessoas aí que têm 18, 19 anos, 20 anos hoje, já sabem muito de sites, de Usabilidade usabilidade em geral, né? em geral, né? De aplicativo, enfim. Tu pode dar inputs, né? Tu até deve ter inputs muito valiosos para dar. Então, deem esses inputs, né? Essa é uma dica também. Sim. Então é isso, mas não se preocupem com essa criatividade que o Cadu falou aí de criar código, de resolver problema, porque isso vai vir também com o tempo. Vocês vão se especializando, né? Vão estudando mais, vão trabalhando mais dentro de empresas, vão evoluindo na carreira e, eventualmente, vocês vão saber desenvolver código de uma forma muito melhor, ter uma criatividade para resolver um problema, né? Que às vezes tem um problema super cabeludo lá que ninguém sabe resolver, tu vai lá, olha ali e resolve com poucas linhas de código. Isso acontece. E então isso também é uma criatividade muito boa, muito interessante de ter, né? Mas isso, de novo, envolve um pouco mais da parte de lógica, da parte de tecnologia, né, de forma geral. Outra pergunta que nos fazem muito também, né? Dentro das empresas, o dev front-end precisa fazer o design, a parte visual dos sites, né? Então, dentro de uma empresa, o dev front-ender, ele precisa construir essa parte? O iniciante, né? Tu vai entrar ali nos teus primeiros dias de empresa e já vão te dar um layout para tu fazer, né? Por exemplo, de um site, de uma landing page, já vão pedir para tu fazer a interface daquele site? Provavelmente não. A maioria das vezes, não. Até se te pedirem para fazer isso e isso não tava na tua vaga, até é meio estranho que te peçam, porque tu entra para criar o código front-end, né? Tu entra para transformar uma imagem, um layout, alguma coisa que alguém te passou em código. Não para criar essa imagem, esse layout. Não para criar aquela interface, né? Do zero. Então, se te passarem isso aí, já é meio estranho. Isso, de novo, a gente está falando de uma vaga dentro de uma empresa, que tu foi contratado para trabalhar como, por exemplo, desenvolvedor front-end júnior. Isso é uma vaga dentro de uma empresa, beleza? Tem a questão do freelancer, que a gente pode falar um pouco depois também sobre isso, mas a gente está focando aqui numa empresa, né? No teu primeiro trabalho, por exemplo, teu primeiro emprego dentro de uma empresa como um desenvolvedor front-end júnior, um trainee. Então, o que geralmente acontece, né, é que tu já vai receber isso aí pronto, que a gente falou. Então, de outra pessoa. De outra pessoa, né? De uma pessoa da área de design, da área de interface, de UI, de UX. Que é responsável por criar a tela, criar a usabilidade. Tu vai receber isso aí pronto de alguém e tu vai codificar, né? Tu vai criar o código daquilo ali. Essa vai ser basicamente a tua função em 90% dos cargos aí que tu for entrar, né? Inclusive, todos esses anos aí que a gente trabalhou na área, em nenhuma empresa a gente entrou lá para fazer a parte da interface. Porque a gente é programador, né? A gente não trabalha nessa área especificamente. Então, por isso que a gente diz, não faz sentido, né, que uma empresa te peça para fazer isso, a não ser que isso já estivesse na vaga, né? Quando tu assinou lá o teu contrato. Leia bem, né? O que tá escrito no contrato. Se já tivesse lá dizendo que tu ia ter que fazer isso, tudo bem. Pode ser que aconteça de tu entrar numa empresa e a empresa peça para te fazer um layout, mesmo não estando no teu contrato? Pode ser, né? Pode acontecer. E aí cabe a ti chegar lá e falar, não, eu não vou conseguir fazer, porque... Ou tentar fazer. Mas também se reclamarem contigo, tu vai dizer, eu não sou designer. Já ouvimos muito isso aí, né? Já ouvimos. O pessoal que entra na área e pedem para fazer alguma interface, alguma coisa assim. A pessoa faz, não fica bom. Não fica bom e ainda reclamam. E aí a pessoa fala exatamente isso que o Beto falou. Eu não sou designer, eu sou programador, então... Quando a pessoa fala, né? Porque a pessoa geralmente ela tá meio que com medo ali, é o primeiro trabalho dela, né? E às vezes ela fica quieta, não fala nada e acaba ainda ficando ruim, né? Porque ela, enfim, tentou fazer, não conseguiu porque não é a área dela, ainda tomou um esporro e ela fica quieta. Então não fiquem quietos, né? Falem, beleza, mas aqui eu não sou designer. Então, vocês me passaram uma tarefa que eu não consegui fazer, porque eu não tenho conhecimento. Isso pode ser ruim? Até pode ser. Pode ser que fiquem bravos com vocês, né?
Mas, enfim, vocês estão falando da verdade. Então, e talvez essa já não seja uma empresa tão legal de você trabalhar assim. Se ficarem bravos contigo porque tu falou que tu não ia conseguir, porque tu foi honesto e sincero ali, já é um sinal de alerta. Já começa a procurar vagas em outras empresas, porque essa é uma Já empresa arrombada. Exatamente. Então, eu acho que esse ponto é mais isso, assim, né? Nem eu tava falando, a gente nunca recebeu um layout pra fazer. O máximo que a gente fez foi isso, de a gente conseguir dar algum tipo de input em um layout que nos passaram. Isso a gente já fez bastante. Né? Ah, isso aqui não funciona dessa forma. Ou, isso aqui não vai ficar tão legal em questão de usabilidade. Porque as pessoas erram também. Não é que vocês vão receber um design perfeito. Muitas vezes não é isso que acontece. Tem muitos pontos ali que não funcionam. Ou que numa tela tá de um jeito e na outra tela tá de outro jeito, o mesmo componente, a mesma funcionalidade. Isso também acontece. Daí tu vai ter que ir lá e chegar na pessoa e falar, tá, é pra fazer assim ou assim? Sim. Então, tu tem que ter esse discernimento também para que tu consiga dar os teus inputs. É importante, como um dev front-end, que tu consiga também dar inputs na interface quando preciso. Não só acatar o do jeito que tá ali, mesmo tu vendo que não tá muito legal, que não tá funcionando da melhor forma, e tu vai lá e faz de qualquer jeito. Não. Tenta sempre conversar e expor a tua opinião também, porque é importante. E de novo, talvez no começo tu não consiga dar tanto input, tanta sugestão, né? Mas com o tempo de carreira, conforme vocês forem avançando, fazendo sites, né, vários sites, dezenas de sites, aplicativos, sei lá, sistemas, vocês vão pegando, né, ao longo do tempo, a usabilidade ali, o que precisa ser feito, como que faz tal coisa, como que não faz, e vocês vão tendo daí mais experiência para dar esses inputs, essas dicas, às vezes até pro próprio UI UX e o designer, porque, como o Cadu falou, né, nem sempre a pessoa vai fazer tudo 100%. E é legal também porque de cara tu começa a ver, essa fonte aqui, em combinação com essa, não tá tão legal. Ou, essa cor aqui não combinou tanto com essa. Não contrastou tanto, não ficou tão bom de ler. Então, tu começa a treinar o teu olho. Quanto mais projetos tu faz, quanto mais, né, tu se aprofunda na área de programação, teu olho vai ficando treinado e tu começa a ver melhor os pontos ali onde, sei lá, uma fonte não ficou legal, uma cor também não ficou legal, daí tu consegue dar mais inputs. Isso vem com o tempo e com a prática. Beleza? Então, o que eu preciso saber de design para ser um programador melhor? Essa é uma pergunta também que é interessante, né? A gente falou aí de coisas que tu não precisa, agora vamos falar um pouquinho do que tu precisa. E tu precisa não, né? Acho que do que seria legal, né, de tu ter. Se tivesse, seria um ponto extra, né? Começando com uma que é bem óbvia, né? Mas aprender a usar uma ferramenta de design. Ferramenta de criação de interfaces. Tem várias aí no mercado, beleza? Uma das mais utilizadas hoje é o Figma, né? O pessoal usa bastante para criar interface. Qual que eu escolho? Fica a teu critério. Tem o Photoshop, tem o Figma, tem outras ferramentas. Mas a gente aconselha que tu use o Figma para começar. Porque é bem utilizado. Tu vai ver ele em muito curso que tu for fazer por aí. Então, se tu aprender o Figma, já vai te ajudar bastante, né? E o que exatamente do Figma? Tu vai ter que aprender algumas coisas ali, né? Quando tu recebe um layout no Figma, uma interface lá, tu vai ter que aprender algumas coisinhas. Por exemplo, pegar o tamanho dos elementos, pegar uma largura de um elemento, pegar uma altura de um elemento. Fonte, qual é a família da fonte, qual é o tamanho da fonte, o peso da fonte. Tu vai ter que saber tudo isso para poder passar isso pro código, né? Então é bem importante que tu saiba como extrair essas informações de layout pro código. Cores também, né? Cores, o hexadecimal da cor. Exportar uma imagem. Como é que pega um hexadecimal, uma imagem, como é que exporta. Mas é isso, não são muitas coisas, na verdade. Tu não precisa nem aprender como criar um layout no Figma, não precisa. Tu só precisa saber como consultar as informações que estão lá para passar essas informações pro teu código. É o básico, né? Básico. Bem uma base mesmo. Ver um vídeo no YouTube ali, tu já aprende. Meia hora tu aprende a fazer isso aí. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim de aprender. Enfim, em uma semana, né, botar um tempo mais alto aí, mas em uma semana tu consegue aprender bastante sobre Figma. E tem gente que usa também o Photoshop para criação da interface, né? O designer usa o Photoshop para criar a interface e tu vai ter que saber extrair as informações do Photoshop. Mas, de novo, com uma pesquisa rápida ali na internet, os vídeos no YouTube que tu vê, tu consegue saber como
buscar essas informações de peso de fonte, família, imagens, tamanhos, larguras, alturas. Então, é uma coisa que tu não precisa dominar a ferramenta do Photoshop para conseguir extrair essas informações. Só pro caso, né, do pessoal falar, o James me falaram para aprender o Figma, mas na minha empresa a gente usa o Photoshop. Agora eu não sei o Photoshop, mas eu vou fazer. Vai lá no YouTube, tu dá uma pesquisada rápida de como extrair essas informações do Photoshop e tu vai ter ali como fazer. Ou pergunta para alguém, pros teus colegas, com certeza eles também vão te ajudar a fazer isso aí. Então, não é o bicho de 7 cabeças. É isso aí. Então, dicas para melhorar o teu conhecimento de design. A gente vai dar umas dicas para que tu consiga melhorar esse teu conhecimento, né? Caso tu esteja muito no início e não se sinta confiante. A gente vai dar umas dicas aqui, mas a primeira dica seria aprenda o design enquanto aprende front-end. Então, estuda um pouquinho sobre design, aprende ali junto com o front, né? Alguns conceitos básicos sobre design de novo. Não é para te ir lá e fazer um curso de design. É para te pegar coisas básicas de design que tu precisa saber. Por exemplo, fonte. Né? Fonte é uma coisa que os designers sabem muito. Tem muito conhecimento sobre família de fonte, peso. E tu como desenvolvedor, também seria interessante tu até ter esses conhecimentos. Então, tu pode estudar um pouquinho mais sobre fonte, como é que funciona o peso da fonte, como é que funciona as famílias, o que é uma sans serif, né? Uma fonte sem serifa, com serifa. Então, é legal estudar isso também, mas, de novo, é bom que tu estude isso em paralelo com o front-end, mas sempre dando mais ênfase, mais foco no front, porque é onde tu vai trabalhar de fato, né? Dica número 2 seria seguir perfis de design para web e UI, né, user interface, no Instagram, Twitter, etc. Então, em redes sociais, seguir pessoas, criadoras de conteúdo, que falem sobre design, falem sobre UI, falem sobre UX. Saiam da bolha do front, né? Não fiquem só vendo conteúdos de front, vejam também conteúdo de design, de layout, porque, de novo, isso vai ajudar vocês dentro de uma empresa, até a dar mais inputs, né? Num layout que tu recebeu. Então, isso é legal, isso vai ajudar, né? Vai aumentar o leque de conhecimento de vocês em outras áreas que vocês podem também ajudar dentro da empresa. E também para fazer os projetos pessoais de vocês. Volta e meia tem lá um carrossel que alguém fez no Instagram com combinação de cores. Combinação de cores legais. Já é uma coisa muito interessante que tu poderia usar num projeto teu, por exemplo, para parar de ficar usando cor red, blue, red, blue, yellow no teu layout. Fica um circo, tu não sabe nem... Cor chapada lá que fica horroroso. Não. Se tu segue esses perfis que postam esse tipo de conteúdo, tu consegue usar cores mais legais. Cores que combinam, que contrastam. Exatamente. Fontes legais também. Então, sigam esses perfis aí de outras pessoas nessas áreas de design que vai ajudar muito vocês. E também olhem templates, né? Eu acho que seria interessante também tu pesquisar templates sobre assuntos de sites que tu quer fazer. Por exemplo, eu preciso fazer um site de dentista. Procura na internet templates de sites de dentista. Tu vai encontrar um monte de sites. E vai ter de todo tipo de site diferente, com fontes diferentes, com cores diferentes, com imagens diferentes. E tu pode se basear nisso para construir o teu. Não vai copiar, né? Não vai copiar 100%, mas tu pode se basear nesses sites, nesses templates para criar o teu próprio. Por quê? Porque aquilo ali, muito provavelmente, foi criado por um designer, um layout, um designer, né? Uma pessoa que trabalha com layout que vai conseguir fazer e pensar nessas combinações muito melhor do que tu. Então, tu pode também se basear nisso para poder fazer um site mais bonito, né? De novo, para parar de usar blue, red e yellow nas tuas cores do teu site. Ou fonte Comic Sans e Arial. Exatamente. Terceira dica, só reforçando de novo, aprenda pelo menos o básico de algumas ferramentas de criação de sites, de projetos. Então, pega ali o Figma, pega ali o Photoshop, enfim. Aprende pelo menos o básico dessas ferramentas para te conseguir saber como extrair as informações que tu precisa para criar o teu código. Então, de novo, não vai só estudar front, chegar lá na empresa e tu não sabe nem usar um Figma direito, não sabe nem usar um Photoshop. Se tu já tiver esses conhecimentos prévios antes, vai ser muito melhor para ti, tu vai se estressar menos, inclusive. Quarta dica seria, se um dia tu precisar fazer um layout, ou tiver curiosidade de como fazer um layout mais bem feito profissional, tu pode procurar se inspirar em templates, como a gente já falou, né? Então, templates prontos ou sites que outras pessoas fizeram.
Lá, tu quer fazer um site sobre Pokémon, porque tu gosta muito de Pokémon. Procura sites de outras pessoas, procura templates que outras pessoas fizeram sobre Pokémon e usa isso no teu. Não copia de novo, né? Não vai copiar na cara dura. Usa eles como referência para se basear para construir o teu. Então isso é bem importante também. É isso, né? Acho que a gente sabe que muita gente tem medo de design, tem medo do design dessa parte. Tanto é que muitas pessoas nos perguntam, né? Se É uma precisa dor saber. muito grande. O pessoal acha que sem o design não vai conseguir virar programador. E não é verdade, tá? Vocês podem virar programador, mesmo sem ter a criatividade de construir uma interface do zero. Não é esse o objetivo de vocês quando vocês estão aprendendo desenvolvimento front-end. O objetivo é vocês aprenderem as ferramentas, as tecnologias, as linguagens, para que vocês consigam criar esses sites, esses sistemas, né? A parte do front. Então, de novo, não tenham medo da parte da criatividade, beleza? É legal ser criativo para conseguir criar suas próprias coisas? É legal. Só que não é necessário, não é obrigatório, beleza? Então, não fiquem com esse receio. A gente espera que a gente tenha tirado um pouco desse receio, tá? Das costas de vocês. Que nem a gente falou, uma pesquisa rápida das ferramentas aí para criação de interface. Quando tu receber uma interface dessas para que tu codifique, né? Crie o código daquela interface. Se tu souber o básico da ferramenta, que tu aprende rapidamente, não precisa nem de muito estudo nisso. Se tu aprender aquilo ali, tu vai conseguir tirar de letra, tá bom? E se tu não conseguir, se tu tiver dúvida, pergunta aí, né? Entre em comunidades, pergunta na tua própria empresa que tu estiver trabalhando. Como é que eu pego isso aqui? Como é que eu sei a fonte? Não tem problema nenhum tu perguntar. É para isso que serve o trabalho, né? O cargo de um júnior. Tu vai ter dúvidas e tu pode perguntar. Beleza? Então, nos sigam aí no YouTube, né? Se vocês estão assistindo pelo YouTube, já se inscrevam aí caso não sejam inscritos. A gente posta podcasts. A partir de agora a gente vai voltar a postar aí os podcasts em vídeo no YouTube. Terças-feiras. Também nos sigam lá no Spotify para ouvir, né? Daí o podcast no Spotify. É o Dev em Dobro também lá. E no Deezer também, né? O Deezer a gente posta também terça-feira. O podcast sai terça-feira. O horário a gente não sabe muito bem. Não tem um horário muito bem definido, mas ele sai terça-feira até o final do dia. Beleza, pessoal? Até o próximo episódio, então, do podcast Dev em Dobro. E a gente se fala. Tchau, tchau.